Amém. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor para todos. Aqui mais uma vez quem vos está falando é o vosso irmão e amigo, presbítero Diogo Ramos. Estamos mais uma vez aqui para estar comentando mais um assunto bíblico nesta live no nosso canal do YouTube. Nós queremos dar continuidade ao assunto que começamos com o tema o Tribunal de Cristo. Nós aprendemos na aula passada que esse tribunal, que o termo usado por Paulo aí é bema, é um tribunal, um tribuno, um julgamento. Aprendemos que se dará logo após o arrebatamento da igreja, quando a igreja for tirada. Aí a consequência disso é este juízo ou julgamento chamado de tribunal. Aprendemos que ele se dará nas nuvens, Será aqui nos ares que o Senhor fará este julgamento, chamado na Bíblia de Tribunal de Cristo. Aprendemos também que é um tribunal não para julgamento. Ninguém vai lá ser julgado por seus pecados, ou por seus acertos, ou suas falhas, em contexto de salvação ou perdição. Ali será um julgamento para obras, onde nós receberemos do Senhor, Isso está lá em Apocalipse 22 e 12, quando o texto diz: eis que cedo venho, e o meu prêmio, o meu galardão, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Veja só, o Senhor ele vai vir e vai trazer o galardão. Então, dando continuidade, eu quero já ler o texto e desde já também, mais uma vez, agradecer a Deus pela confiança de cada irmão, de cada irmã que tem depositado em nós e tem acompanhado a gente no nosso canal. Eu vou pedir mais uma vez, insistir um pouco mais, que você se inscreva ou mande para alguém um link para que se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado pela confiança. E muitos irmãos já estão mandando, eu estou até postando nas minhas redes sociais, alguns irmãos estão mandando suas fotos de celular, assistindo pela televisão. E eu sou muito agradecido a Deus pela confiança de cada um. E espero em Deus estar alcançando o objetivo. Mas vamos lá. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12, ou melhor, capítulo 5, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Estaremos lendo esse texto para tomar base hoje. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, veja só que aqui, nesse texto, Paulo está deixando claro que todos aqui, como eu falei ontem, todos os salvos. Tanto os que morreram em Cristo, quanto os que não morreram, estarão vivos para o dia do arrebatamento. Então todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para ser julgado as nossas obras que fizemos no corpo, ou bem ou mal. Então vamos começar a entender isso aqui, essa ideia de bem ou mal. Primeira ideia que temos aqui de bem ou mal, na realidade, Jesus está falando de pessoas que vão receber galardão e pessoas que não vão receber galardão. Veja que a obra, ela será provada no fogo. Lembra da última live que a gente aprendeu que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo? Cristo, ele é a base, ele é a fonte de toda a obra, de todo o trabalho. Eu tenho que fazer o trabalho de Deus preso nessa ideia de que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já existe,
que é Jesus Cristo. E nós, como trabalhadores, devemos edificar ali. Por quê? Porque um dia as nossas obras serão julgadas pelo fogo, como Paulo escreveu aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 12, que a obra de cada um será julgada. Se a obra que alguém edificou permanecer, aí o texto diz, este receberá galardão. Se a obra de alguém passar pelo crivo do fogo do Senhor, vai receber galardão. Mas se a obra de alguém não passar, se queimar, aí o texto diz, esse sofrerá detrimento. Detrimento ali é vergonha, não é? É tristeza. Por isso que não é no céu esse julgamento, é nas nuvens. Porque no céu não tem esses sentimentos de tristeza, de angústia, de perca. É nas nuvens, para que cada um saiba o que vai receber a nível de galardão da parte do Senhor. Então, meus irmãos, quando façamos ou decidimos fazer algo para Deus, devemos fazer com esse objetivo. Cristo é o fundamento, porque a nossa obra será testada. Ontem eu terminei a live, a última live antes dessa, com o texto de Mateus 6. Aquilo que a gente faz para se promover já recebe o galardão aqui na terra. Mas aquilo que nós estamos fazendo em oculto, nós iremos receber o nosso galardão publicamente. E onde é este publicamente? No dia do tribunal. Porque naquele dia tudo será revelado. Não é? Está lá em Eclesiastes capítulo 12. Deus vai revelar, 12 e 14 de Eclesiastes. Deus vai revelar as obras de cada um oculta naquele dia. Ou boa ou má. Então Jesus vai chamar a cada um e cada um dará conta da obra que fez, daquilo que recebeu, do talento que recebeu. Pode ser também um talento natural, porque Deus também usa do talento natural da pessoa para poder abençoar a obra do Senhor. Lembra de Bezaleel, que na construção do tabernáculo usou o seu dom natural? Lembra de Tabita ou Dorcas, que usou o seu dom natural para poder abençoar a obra de Deus? Deus também vai julgar isso aí. Então, que nós possamos nos preocupar em fazer uma obra para Deus, com o objetivo de edificação da igreja do Senhor. Mas eu fiquei de trazer hoje um relato aqui sobre aqueles símbolos lá que Paulo usou, que eu até mostrei na apostila, está aqui, não é? Cada símbolo. E Paulo diz que a obra de cada um, e ele traz 6 objetos, ele diz, será semelhante ao ouro, a prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Então, quando Paulo está trabalhando com o contexto de galardão, de obra, ele está trazendo uma figura para a gente ter uma compreensão. É uma linguagem metafórica que ele está usando para trazer uma aplicação. Os mestres, os ensinadores da época de Paulo, da época de Jesus, usavam muito desse artifício, né, de parábolas, metáforas, para poder estar expondo as suas linhas de pensamento. E não é diferente com Paulo aqui. Ele diz que a obra da gente é semelhante a ouro, prata, pedra preciosas, que são metais, e também a madeira, feno e palha, que são materiais. Então vamos lá. O que significa receber uma obra ou fazer uma obra semelhante ao ouro? Eu anotei aqui que obras semelhantes ao ouro, ou feitas semelhante ao ouro, são obras feitas em Deus, ou obras feitas para a glória de Deus. Isso está em Malaquias 3:3, Apocalipse 3:18, Mateus 5:16, Evangelho de João capítulo 22, versículo 25. Isso aqui fala de obras feitas em Deus. É quando eu faço um trabalho, estou preocupado que essa obra vai fazer o nome do Senhor ser glorificado. Porque o ouro na Bíblia fala de divindade.
Deus é semelhante ou é comparado também a um ouro na Bíblia. Então, ouro aqui fala de divindade. É toda obra que eu faço preocupado para que o nome do Senhor seja glorificado. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Porque o ouro tem essa identidade de divindade. Todas as peças do tabernáculo lá, que eram banhadas de ouro, a linguagem era essa. A madeira fala da natureza humana, mas aquela natureza imperfeita, assim como era a madeira de acácia, de cetim, ela era coberta com ouro. E o ouro fazia dela, ou dava valor a ela, porque o ouro agora era a sua divindade, não é que estava sobre ela. Então, quando eu faço obras semelhantes ao ouro, eu estou fazendo obras para que o nome de Deus seja glorificado. Toda a minha preocupação não é o meu nome. Não é o meu nome que tem que aparecer. É o nome do Senhor. Obras de ouro. A prata. A prata são obras feitas no Senhor Jesus Cristo. A prata, ela servia, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios 6 e 20, e tem outros textos. A prata servia para pagar, preste atenção que isso aqui é interessante. A prata servia para pagar a compra de um escravo ou a dívida de um filho, não é? Conforme o pai morria, lembra da viúva lá de Eliseu? Então pronto, a prata servia para comprar um escravo. Então o que são obras feitas semelhante à prata? São obras feitas da redenção da alma. Ou seja, é quando eu ganho uma alma para Deus. Obras semelhantes à prata fala daqueles ganhadores de alma. Porque prata fala de comprar, pagar, libertar. Então, quando eu faço uma obra semelhante a essa aqui, que trazendo essa figura, Paulo está dizendo que eu sou um grande ganhador de almas. Quando a gente chegar na eternidade e ver algo semelhante a isso, nós vamos ter o discernimento que aquela pessoa foi um grande ganhador de almas. Ganhou muitas almas para o reino. É semelhante à prata, porque está pagando a dívida, não é? Então, pedras preciosas. Pedra preciosa são obras feitas pelo Espírito Santo em nós. Isso aqui é interessante. São ações do Espírito Santo em nós, como igreja. Porque as pedras preciosas ela tem uma figura de adornar uma noiva para o casamento. Lembra lá quando Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac? Ele adornou ela de pedras preciosas. Então, a pedra preciosa fala do adorno da noiva, da cobertura da noiva. E segundo alguns escatológicos, esse contexto de pedra preciosa aqui fala dos dons espirituais que a igreja recebeu. Porque os dons espirituais, na realidade, são uma ferramenta de trabalho. Dons espirituais não é para eu estar na igreja manifestando ele e o povo achando bonito e eu ser um homem de Deus espiritual, com muita espiritualidade, porque falo línguas, profetizo e curo pessoas ou coisa parecida. Não. Os dons espirituais são semelhantes a essas pedras preciosas. São pedras preciosas que Deus adornou a igreja e deu a cada um conforme a sua capacidade para que a gente produza no reino. Então não é minha essas pedras preciosas. São dons de Deus dados a nós para a edificação da igreja e o trabalho do Senhor. Então se você recebeu, não é seu, meu amigo. Não é seu. Não é nosso. O que a gente recebe é do Senhor. Então, pessoas que recebem talentos, dons de Deus, muitos estão fazendo comércio do dom que Deus deu a ele hoje, não é? Cobrando para cantar, para pregar e coisa parecida. Mas não é para isso. Então quem quiser galardão naquele dia, vai ter que se preocupar com isso aí. Quem está cobrando, quem está pregando, é pecado, irmão? Não, eu vou entrar nesse mérito. Mas eu posso dizer uma coisa, já recebeu o seu galardão. Por isso que ali é um lugar de surpresa. E há muitos pregadores até de nome, que cobram cachê absurdos para pregar. Já recebeu o seu galardão. Mas você que muitas vezes não tem tanto nome, mas se dedica à leitura, se dedica ao jejum, à oração para pregar,
há um galardão para você. Amém? Também, dando continuidade, a madeira, o feno e a palha. A madeira fala da natureza humana, não é? Gálatas 6:34, 1 Coríntios 3:4 e outros textos mais que não dá para estar lendo aqui, como o tempo é pouco. A madeira fala da natureza humana. A natureza humana, quando reina, ela quer glória para si. Então, a natureza humana está comparada aqui à obra semelhante à madeira. A madeira simboliza a obra da carne. As pessoas que fazem a obra de Deus, mas não fazem para a glória de Deus. Ganham almas, mas não ganham para a glória de Deus. Usam os dons que receberam, mas não usam para a glória de Deus, para a edificação do trabalho. Estão usando para a sua própria glória. É madeira, é carne. Quando sapecar o fogo do Senhor nela, vai consumi-la. O feno, é interessante que o feno é um capim verde, né? São obras aparentes, mas sem firmeza, não é? É o mesmo sentido o feno e também a palha. São pessoas, você pode até conhecer alguém que eu vou citar aqui agora. Pessoas que, deixa eu falar em tese aqui para a gente entender. Aquela pessoa que está na igreja o tempo todo e prega, é o professor da escola dominical e evangeliza, e aí na linguagem popular é pau para toda a obra. Mas daqui a pouco, quando a gente procura essa pessoa, ela desaparece. Aí leva um tempo, depois ela aparece de novo. Aí faz obra, mas depois desaparece de novo. Esse tipo de pessoas aqui são comparados com o feno e com a palha. Está falando de obras inconstantes. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 50 e 57. Portanto, meus amados irmãos, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nós não devemos ser crentes inconstantes. Devemos ter constância no nosso trabalho. E agora, quando olhamos para esses símbolos, Paulo diz que todos eles serão lançados no fogo. E trazendo aqui para nós uma compreensão, o que acontece quando a gente pega a madeira, o feno e a palha e lança no fogo? O fogo consome, desaparece. Então isso aqui são pessoas que vão ser salvas, porque ninguém é salvo por obra. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, nem da obra de justiça que pratiqueis, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos. A salvação, eu não preciso fazer nada para ser salvo, porque a grande obra da salvação, a grande obra vigária da salvação, Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Mas eu receberei galardão pelo trabalho. A importância de receber o galardão, de trabalhar, é que tem um prêmio, tem um galardão, mas não para ser salvo. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Mas no contexto de obras, há pessoas que vão ser salvas, mas não vão receber nenhuma obra. Não vão receber, melhor dizendo, nenhum prêmio, nenhum galardão. Por quê? Suas obras são de madeira, de feno, de palha. Vão ser consumidas. E esse será salvo como pelo fogo, Paulo diz, ou por um triz. Por um triz. Mas o que acontece com o ouro, com a pedra preciosa e com a prata quando lança no fogo? O fogo derrete. E é ali onde o ourivo identifica que aquele metal está pronto, é quando reflete a sua imagem. Isso fala de brilho. O galardão do céu. Eu sou até corajoso em tocar nesse assunto aqui. Eu acredito que será um brilho diferente cada crente. E isso a gente entende na ressurreição. Paulo diz que um terá o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho da estrela, e uma estrela difere de outra em brilho, em glória. Então a glória do nosso corpo será o nível do galardão de cada um. É assim que será. Então, Paulo também fala de algumas coroas que a live já está me pedindo para parar, não dá para falar. Mas algumas coroas, como coroa de glória, coroa da justiça, coroa de
incorruptível, né, daqueles que estão correndo, fazendo força para chegar, a coroa de glória para os obreiros, pastores. Temos também a coroa da justiça para aqueles que foram fiéis e morreram, lá os mártires que morreram. Então será um momento, irmão, glorioso para aqueles que vão receber. Para todos será um momento glorioso pela salvação, mas será mais glorioso ainda para aqueles que vão receber um prêmio do Senhor. Então, quando essa igreja for galardoada nos céus, aí sim ela adentra a eternidade. E a gente vamos estudar isso no próxima live. Quando a igreja entra no céu, e ali no céu há pelo menos 3 salas: a sala do tesouro, a sala do trono e a sala do banquete, as bodas. Ali cearemos com o Senhor. Na próxima live estaremos falando sobre o casamento de Cristo com a igreja, que é as bodas do Cordeiro. Que Deus em Cristo vos abençoe, vos recompense. Eu quero orar por sua vida. Pai, no nome de Jesus, abençoa esse telespectador, esse irmão, essa irmã que acompanha essas lives e vem aprendendo um pouco da tua palavra. Estende tua mão poderosa sobre a vida de cada um. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus em Cristo lhe abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.